Eu quero nessa noite cumprimentar a todos com a gloriosa, inefável, poderosa, ininterrupta paz do Senhor Jesus. Quem tem paz do Senhor, levanta a tua mão nessa noite e dá glória para o Rei da Glória, para o Leão de Judá, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, Jesus nessa noite. Levanta a tua mão aí do seu lugar e dá glória para Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer nessa noite a confiança de estar ministrando a palavra de Deus. Meus cumprimentos ao pastor Luiz Carlos. Varão, continua. Essa é uma das muitas, a primeira das muitas cruzadas que faremos juntos. Amém. Conta em mim. Meus cumprimentos aos pastores que aqui estão, os líderes, presbíteros, evangelistas, diáconos, todos os irmãos. Meus cumprimentos ao pastor Wilton, companheiro, mora aqui dentro e não paga aluguel. Muito obrigado. Agradeço, porque se hoje nós estamos aqui, foi porque Deus criou um elo entre nós dois. Esse elo nunca vai se quebrar. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é difícil de se quebrar. Não é verdade? 1, 2, 3. Você pode dar glória nessa noite? Meus cumprimentos aos irmãos que estão aqui no som, o pessoal que está tocando. Todos por aí, mano. Está lindo, Senhor. Para Jesus, os nossos irmãos, aos conjuntos, às irmãs. Desde quando nós chegamos, fomos tratados muito bem, com o maior carinho, o maior amor que as irmãs têm dado a nós. A hospitalidade, a recepção. Deus abençoe. Essa cruzada de fé e milagres não teve outro tema melhor a não ser este que Deus colocou no coração do coordenador, o criador desse trabalho abençoado. Cruzada nada mais é do que nós fincarmos uma estaca para começar em alfenas, para dizer que se ninguém fez nada em prol da unidade da igreja, em prol da comunhão da igreja, então nós cruzamos alfenas no sangue do Cordeiro, o mesmo sangue que foi espargido nos umbrais das portas, como sinal de que quando o anjo da morte passasse ali no Egito, haveria de se respeitar aquele lugar, porque estava debaixo da proteção do nosso Senhor Deus. Desta mesma forma, você que está participando dessa cruzada, que veio ontem, que veio hoje, que virá amanhã, tenha certeza, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque Deus está marcando você nessa noite. E marcando com algo sobrenatural que o Senhor vai derramar neste lugar. Chamado hoje, consagrado hoje, amanhã, e foi consagrado ontem, porque agora não é mais uma escola, não é apenas um ginásio, mas agora onde tem o povo de Deus, nada melhor do que será chamado Casa do Senhor Jesus. Aleluia! E quando nós estamos na casa de Deus, num lugar chamado casa de oração, o ambiente é diferente. O lugar se torna um lugar de glória. O lugar agora começa a ter a Shekinah de Deus neste lugar. Quem está sentindo a presença de Deus, levanta a tua mão para mim e vai dando glória para Jesus. Aleluia. Aleluia. Onde Deus é entronizado, onde Ele é invocado, o lugar é diferente, a situação é diferente, o ambiente é diferente, e foi por esse motivo que Deus, pela madrugada, mandou um anjo e tirou Pedro daquele lugar, porque
Você está no deserto, faça do teu deserto um lugar de Deus habitar também. Aleluia. Abra a tua Bíblia com o tema da mensagem da cruzada. Se quiser se colocar de pé, fique de pé, por gentileza. Aleluia. Ageu, capítulo 2, versículo 19. Ageu, contemporâneo de Zacarias, de Confúcio, um dos profetas menores, conclamador da vontade de Deus. Ageu 2:19. Talvez a minha Bíblia esteja com o sentido da palavra, a semântica diferente da sua, mas o conteúdo é o mesmo, a sintonia é a mesma, a palavra é a mesma. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: já não há semente no celeiro, e além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Diga comigo: vos abençoarei. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus tem uma bênção para você nessa noite. Isso. Pega nele assim: fala, Deus tem uma bênção para você nessa noite. Deus tem vitória. Deus tem bênção para os ministros aqui. Deus tem vitória para você aí. Amém? Pode se aceitar em nome de Jesus. O pastor falou para ficar à vontade, então eu vou quebrar paradigma. Coloca a sua Bíblia do lado e dê para Jesus uma salva de palmas nessa noite. A melhor que você puder dar. Vamos falar da Bíblia. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vem dizendo sobre o principal alvo de Deus: salvar o homem. O principal alvo de Deus: colocar o homem na sintonia de Deus, no centro da vontade de Deus. Fora feito isso lá no Éden, porém o homem, por sua vez, não quis. Infelizmente, o homem nunca quis estar debaixo da proteção de Deus. Ele sempre criou motivos para ficar cada vez mais longe de Deus. Então Deus manda profeta, o Senhor levanta juízes, o Senhor levanta também reis, sacerdotes, para auxiliar o povo, mediante a vontade de Deus. A Bíblia fala que o homem nunca ficou sem a palavra de Deus. Deus levantou Noé, Deus levantou outros mais, Davi, levantou profetas, levantou Elias, Eliseu. Deus sempre levantou alguém para que a voz dele pudesse chegar a todos os corações. O resumo da palavra é Cristo. O resumo da Bíblia é o Cordeiro. O resumo da história do cristão, do servo de Deus, é o Cordeiro. Há um dito popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Eu quero hoje confrontar isso e dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é o mordomo. Jesus é o servidor. Jesus é aquele que está ao nosso lado. E quem tem Ele, levanta a mão e dá glória. Mas por sua vez, o homem também sempre quis ter os seus ritos. O ser humano sempre quis ter algo palpável que lembrasse a Deus. No entanto, que quando foi mandado fazer a Arca da Aliança, Deus mandou fazer 2 querubins prostrados, para que ali representasse a Arca de Deus, não para serem adorados, mas para serem representados na Arca da Aliança. O ser humano sempre precisou de algo visível para poder acreditar em Deus. Foi por isso que Deus o visitou, e no deserto Deus fez com que o povo pudesse ver com seus próprios olhos os milagres que Deus estava ali colocando no meio do seu povo. O povo pode presenciar coluna durante a madrugada para aquecer o povo
deserto. O povo pôde ver o milagre cotidiano. As roupas não se rasgavam, cresciam com eles. Os sapatos não terminavam, cresciam com eles. O povo pôde ver e constatar que descia a maná do céu. O povo pôde ver e constatar que no toque da rocha havia água para o povo. O povo pôde ver que Deus nunca o deixou de lado. O povo pôde ver que Deus jamais abandonou o seu povo. O povo pôde ver que jamais Deus deixou eles jogados ao léu. O povo pôde ver que ainda que eles fossem e ainda que eles são muitas vezes rebeldes, contendentes, deixando Deus de lado, Deus jamais os deixou de lado, que mandou seu filho para morrer em uma cruz, de braços abertos e dizendo: ainda que vós me deixais, eu mando meu filho para abraçar a humanidade com dois braços. Aleluia. Eu quero te dizer que Jesus está aqui no meio da igreja. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está passeando no meio do seu povo. Mas de contrapartida, voltava e mexia, esse povo dava as costas para Deus. Voltava e mexia, esse povo não queria mais ter compromisso com Deus. E infelizmente pagaram o preço. Acabaram com o tempo, houve exílio. O povo começou a sofrer. O povo começou a gemer. Ninguém dava ouvido para Jeremias. Jeremias chorava. Jeremias tinha dores como se fosse parto, porque alguns profetizavam a seu bel prazer para alegrar o coração do rei. E Jeremias, voltado a Deus, voltado aos princípios de Deus, sempre falou a verdade e por conta disso pagou um preço. Eu vou abrir aqui 2 chavões e vou dizer para os ministros aqui: vale a pena pagar o preço, ainda que você seja um Jeremias, ainda que você seja um profeta que esteja gritando no deserto e clamando, e sendo até mesmo como João Batista, o último profeta, ainda há condições. Vamos pagar o preço, vamos, mas nós sabemos que existe um Deus que vai agir no meio do seu povo. Aleluia. Pois bem, houve dureza, houve problemas, o tempo quebrou. Exílio. Ageu era contemporâneo de Zacarias. Ambos participaram do mesmo momento. Ambos puderam constatar que o que veio acontecer foi por conta da rebeldia do povo. E não existe nada pior do que rebeldia. Quando o homem se rebelia contra Deus, Deus não o castiga, porque o prazer de Deus não é castigar o homem. Mas o Espírito Santo se afasta, porque Deus só trabalha onde há lugar para ele trabalhar. Deus é educado. Ele só vai agir na tua vida, você que está me ouvindo, seja aqui, lá fora, na esquina, não sei aonde chegar a nossa voz. Deus só vai agir quando você permitir que Ele age. Deus só age na igreja quando nós permitimos Ele ter todo o controle de diretoria, de presidência, de liderança no meio da igreja. Deus só opera quando Ele tem plena liberdade. Deus só vai agir nesse país se aqueles que estão lá em cima se no mínimo temente a Deus e der ouvir a voz de Deus. Então Deus vai derramar chuva certa num determinado tempo para que o povo dele seja abençoado. Você que é empresário e está aqui dentro hoje, Deus só vai agir na tua empresa se você permitir Ele agir lá dentro e você parar de fraudar INSS, Receita Federal, inscrição estadual, etc. E deixar Deus tomar o controle de tudo. Então o milagre vai acontecer na tua empresa. Deus só vai agir apenas se o povo realmente der as mãos e for interdenominacional, o evento, a cruzada, onde não existe maior nem menor, mas quando todos estão reunidos aqui e o único maior é Jesus. Deus só vai te curar se você permitir que Ele entre no teu coração hoje. Deus só vai agir quando você pedir perdão para a tua esposa daquela palavra dura que você deu a ela. Então Ele vai agir e vai mudar a tua vida lá dentro da tua casa. Deus só vai agir quando você deixar o cigarro, a bebida, a cocaína, o crack, a maconha de lado e você verá o milagre de Deus agindo sobre a tua vida.
Deus só vai agir quando a gente para de alimentar o sistema falido, que hoje em dia a gente olha pela TV, pela internet, por todos os meios de comunicação. Quando nós pararmos de alimentar o sistema falido chamado mundo, então Deus vai ter prioridade em nossas vidas para agir. E Deus não encontrou naquela época prioridade, porque a prioridade do povo era cada vez mais: venha o vosso reino, agora eu vou fazer minha vontade. Então Deus ficou de lado, e para se reconstruir o templo demorou-se 15 anos. 15 anos não são 15 dias, 15 anos não são 15 horas, 15 anos. Talvez você está aqui desviado, talvez você está aqui afastado da vontade de Deus. Talvez pode ter 1 ano, 15 dias, 15 anos. Talvez você ouviu a voz de Deus quando você era pequeno, você ouviu falar: vai ter um evento e eu vou estar lá, porque eu preciso que Deus fale comigo. Demorou, mas Deus está falando contigo. Eu tenho uma obra a realizar sobre a tua vida. A tua história não acaba aqui. Levanta a tua mão e glorifica Jesus nessa noite, porque a tua história não acabou. Eu havia dito: Deus não deixa o povo sem palavra. O único momento que Deus deixou o povo sem palavra foi no período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus. Mas houve um momento político, houve um momento histórico, houve registros, mas não se ouvia a voz de Deus. E muitas vezes a gente entra no período intertestamentário. É o período quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus. É o período que eu passo, você passa, cada um passa. Que é o período quando a gente ora, jejua, consagra